Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de linguagem de programação Java. E nesta aula nós iremos continuar implementando o nosso projeto da agenda de compromissos. Na última aula nós implementamos a tela de cadastro de usuários, onde que nós fizemos tanto o cadastro do usuário quanto a alteração dos dados do usuário. Nesta aula, nós iremos implementar o cadastro de compromisso. Com o nosso projeto já aberto, a primeira coisa que nós iremos fazer é criarmos a nossa classe DAO compromisso. Aqui em DAO, vamos clicar com o botão direito, novo, Java Class, e vamos colocar aqui, ó, DAO compromisso. Primeira coisa que nós iremos fazer é estendermos essa classe da OConexão, que é exatamente aquela classe que faz a conexão com o nosso banco de dados. Aqui nós iremos construir um método que vai inserir os compromissos dentro do banco de dados. Uma coisa muito interessante quando nós trabalhamos com MVC, nós trabalhamos em camada, é que ao nós criarmos a nossa primeira camada, né, por exemplo, a DAO, ao criarmos ali a nossa primeira classe, nós já temos toda uma estrutura pronta que nós podemos utilizá-la. Então, por exemplo, vamos vir aqui, ó, em DAO usuário. Aqui, nós temos um método de inserir, nós temos um método de verificar a senha e login do usuário, e nós temos um método de buscar e atualizar. Aqui, na nossa classe da compromisso, nós também iremos inserir um novo usuário e vamos buscar um novo usuário e também nós vamos alterar um novo usuário. Então aqui, o que nós podemos fazer? Ó? Eu posso copiar a minha classe inteira, inserir, vou dar um Ctrl C, e dentro aqui de dar o compromisso, eu vou dar um Ctrl V. Aqui, eu não vou importar essas classes. Por que eu não vou importar? Porque aqui nós estamos trabalhando, ó, nós pegamos de usuário, e na realidade nós vamos pegar de compromisso. Então, aqui nós vamos alterar algumas coisas, olha só. Aqui nós vamos colocar, ó, inserir os dados do compromisso, e aqui, ó, usuário, nós vamos colocar lá, ó, compromisso, compromisso. E aqui sim, nós vamos importar a classe compromisso. Então, clicamos aqui, ó, adicionar import model.compromisso. Aqui o insert nós precisamos também alterar conforme o nosso banco de dados. Então nós vamos colocar lá, ó, insert into compromissos. E aqui nós vamos colocar os nossos campos, ó, título, compromisso, data início compromisso, data fim compromisso, hora início compromisso, hora fim compromisso, local compromisso, descrição compromisso e, por fim, ID usuário compromisso. O restante aqui, ó, eu posso apagar dos campos, por quê? Porque eu já não vou usar mais. E values aqui nós vamos colocar exatamente da mesma forma. Então aqui, ó, o primeiro é título compromisso, então vou colocar, ó, compromisso ponto get título. E vamos fazer isso aqui para os demais, levando em consideração sempre aqui as nossas datas. Então, ó, compromisso.getDataInício. Compromisso.getDataTérmino. Compromisso.getHoraInício. Compromisso.getHoraTérmino.
compromisso.get local. Compromisso.get descrição. E por fim, nós vamos colocar aqui compromisso.get usuário.get código. E os demais nós podemos tirar aqui. Nós não vamos precisar. Aqui o de Option Pane, vamos clicar aqui com o botão direito, vamos adicionar a classe. Aqui nós vamos colocar compromisso cadastrado com sucesso. E aqui SQL Exception, vamos adicionar também o import para ele. Vamos aproveitar que nós estamos aqui em DAO compromisso e vamos fazer os outros métodos. Ó. Então, vou vir aqui em DAO usuário e vamos pegar. O verifica, nós não vamos verificar se a senha e o login do compromisso estão certo, porque não existe. Mas aqui a gente pode pegar, ó, buscar o compromisso e também atualizar. Vamos copiar aqui, então, vou copiar os dois de uma vez, vamos dar um Ctrl C, vamos vir aqui, ó, vamos dar um Ctrl V. Não vamos importar também, tá? Vamos cancelar aqui e vamos alterar, ó, onde é usuário, nós vamos colocar compromisso. Então vamos lá, ó. Compromisso, buscar compromisso. E aqui vamos deixar aqui o compromisso pelo código. Vamos importar o result set e ó, select from compromissos. Inner join usuário on id compromisso usuário é igual a id usuário. Where id compromisso usuário é igual a código. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Porque nós vamos buscar o compromisso daquele usuário. E aqui nós podemos colocar ó, compromisso, vamos colocar aqui comp é igual a new compromisso. Estamos instanciando um objeto do tipo compromisso. E aqui nós vamos colocar ó, comp.setCódigo get id compromisso. Lembrando que aqui é o campo do banco de dados. E vamos fazer isso para todos. Ó, comp.set data início. E vamos colocar aqui, ó, data início compromisso. Comp.set data término. Data término compromisso. Vamos só conferir aqui em cima se nós colocamos data fim. Data fim e vamos fazer para os demais. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil para nós e vamos lá. Comp.set hora início rs.get string hora início compromisso. Aqui nós erramos aqui em cima, deixamos hora, vamos colocar aqui data. Lá. Comp.set hora término rs.get string hora fim compromisso. Nós vamos fazer isso aqui para todos, tá? Agora que nós já fizemos todos aqui, nós precisamos pegar o usuário. Nós vamos apagar aqui e nós vamos fazer assim, ó. Vamos criar aqui, ó, usuário, user é igual a new usuário. Vamos criar um objeto do tipo usuário e vamos colocar aqui, ó, user.set código rs.get int e vamos colocar aqui id compromisso usuário. E por fim nós vamos colocar ó,
comp.set usuário e user. E nós vamos retornar o nosso compromisso, ó, return comp. Aqui só a gente mudar, ó, erro ao buscar o compromisso pelo código. Agora que nós já fizemos aqui a busca de um compromisso, vamos fazer o método para atualizar os dados de um compromisso. Então aqui nós vamos fazer a mesma forma que nós fizemos anteriormente. Nós vamos mudar aqui aonde que é usuário, nós vamos colocar compromisso. Vamos lá. Compromisso. Então aqui nós vamos deixar atualizar, vamos colocar aqui, ó, compromisso, que podemos colocar comp mesmo, e aqui nós vamos alterar o nosso SQL. Então, update compromisso set título compromisso, e aqui nós vamos mudar para comp.getTítulo. Nós vamos fazer para todos aqui. Então aqui, para ficar mais fácil, ó, basta você pegar aqui em cima, ó, e copiar, ó, que aí você não vai esquecer nenhum deles. Vou copiar aqui data início, data fim, hora início, hora fim, local, descrição e descrição. O título nós já colocamos aqui em cima. Então nós vamos fazer só exatamente aqui. Então aqui eu vou apagar os demais e aqui nós vamos mudar para compromisso. Então, ó, compromisso.getDataInício. comp.getDataTérmino. comp.getHoraInício. comp.getHoraTérmino. comp.getLocal. comp.getDescrição. E aqui nós vamos alterar o compromisso só quando o ID compromisso ele for igual ao que? comp.getCódigo. Nós vamos só alterar aquele compromisso referente ao código que nós enviamos. E aqui nós vamos colocar, ó, dados do compromisso atualizados com sucesso, e caso aconteça um erro, nós vamos colocar aqui, ó, erro ao atualizar os dados do compromisso. Agora que nós já fizemos o nosso DAO compromisso, nós precisamos fazer agora o nosso controlador, a nossa classe controladora. Então vamos aqui, ó, em controller, botão direito, new, Java class, e nós vamos colocar, ó, compromisso controller. E aqui, a mesma forma que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui no compromisso. Porém, o que nós precisamos fazer? Ó? Aqui nós vamos instanciar aqui primeiramente a classe DAO compromisso, DAO compromisso, e vamos dar aqui o nome de DAO. Aqui a gente pede ele para importar, vamos importar a nossa classe e vamos escrever aqui os nossos métodos. Quais métodos que serão, né? Então nós vamos vir aqui, ó, DAO compromisso, olha os nossos métodos, ó. Basta copiar aqui, Ctrl C e vir aqui, Ctrl V. Podemos dar um OK, dar um Enter aqui e dar o ponto. Vamos colocar aqui e inserir. E vamos fazer para os demais a mesma coisa, ó. Vamos lá, ó. Dar o compromisso, vou copiar aqui o nome só do método. Vamos colocar aqui, return, dar o ponto, buscar compromisso. Por que nós estamos colocando o return? Porque ele está retornando um compromisso. E por fim, vamos fazer aqui com o atualizar. Vamos copiar, Ctrl C, e vamos fazer, ó, dar o ponto atualizar compromisso.
Além disso, nós precisamos aqui criarmos o nosso método construtor para instanciarmos a nossa classe da OCompromisso. Então, vamos lá. Public compromisso controller. Nós vamos colocar DAO recebe new DAO compromisso. Agora que nós temos a nossa classe DAO compromisso e a nossa classe compromisso controller, nós podemos implementar a nossa tela compromisso. Eu vou fechar aqui para ficar mais fácil e vamos começar a implementar a nossa tela CAD compromisso. Para isso, o que nós iremos fazer? Vamos aqui em Source e vamos começar implementando a nossa tela de cadastro de compromisso. Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa que nós fizemos na tela de cadastro de usuário. Então, o que nós vamos criar aqui? Três atributos para ela. Então, vamos colocar int id usuário, private int id compromisso, private int novo compromisso. Aqui o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos pegar o ID do usuário que está logado no sistema, para que a gente só possa cadastrar aquele compromisso para aquele usuário que está cadastrado no sistema. Aqui, nessa variável, nesse atributo, nós vamos criar um atributo ID compromisso para que, caso a gente esteja alterando os dados de um compromisso, nós temos esses dados do usuário. E aqui, por fim, é mais um atributo que vai verificar se eu estou inserindo um novo compromisso ou não. Então, aqui também no nosso método construtor, nós vamos alterá-lo fazendo da seguinte forma. Int novo compromisso int id usuário e int id compromisso. Abaixo aqui nós podemos colocar this ponto novo compromisso recebe novo compromisso. Aqui o meu atributo está recebendo o parâmetro que virá ao nós chamarmos essa classe. This ponto id compromisso recebe id compromisso. E this ponto id usuário recebe id usuário. Aqui nós podemos já começarmos a implementarmos o nosso código, caso, por exemplo, eu queira alterar um compromisso. Vamos colocar aqui, if this ponto novo compromisso ele for igual a 0, quer dizer o quê? Que eu estou alterando um compromisso. Vamos colocar lá, compromisso controller. Vamos colocar aqui, controller recebe new compromisso controller. Agora, o que nós iremos fazer? Vamos criar aqui um objeto tipo compromisso, compromisso, ele vai receber o quê? Controller.buscar compromisso. E nós vamos buscar o compromisso pelo ID do usuário e também pelo ID do compromisso. E aí a gente precisa, vamos voltar aqui em DAO compromisso. Aqui no buscar compromisso, nós colocamos aqui só pelo código do usuário. Vamos colocar aqui também pelo código do compromisso. Então, ID é int ID compromisso. Porque além de buscar pelo código, nós precisamos também buscar pelo ID do compromisso. Vou dar um Enter aqui. Então, aqui, ID compromisso usuário, end ID compromisso, ele é igual, aspas simples, aspas duplas, mais, ID compromisso. Isso exatamente para que ele possa pegar o compromisso daquele usuário e o código daquele compromisso. Então aqui a gente já tem o ID do usuário e o ID do compromisso.
Lembrando que ainda nós temos um errinho por causa aqui do controller, ó. Que nós temos que colocar aqui int id compromisso. E aqui a mesma coisa, id compromisso. Pronto, nós já não temos o nosso erro. E vamos colocar aqui, ó, this.id compromisso, ele recebe compromisso.get código. E vamos jogar lá, ó, JTF descrição ponto set texto compromisso.get descrição. JTF data final ponto set texto compromisso.get data término. JTF data início ponto set text compromisso.get data início. JTF hora final ponto set texto compromisso.get hora término. JTF hora início ponto set texto compromisso.get hora início. JTF local ponto set texto compromisso.get local e JTF título ponto set texto compromisso.get título. E aqui nós vamos colocar, ó, se não, que a ideia é o quê? Ao inserir o novo compromisso, a gente já pode setar aqui, por exemplo, a data de início, a hora de início, a data de término e a data e a hora de término. E pegando a data e a hora do sistema. Para isso, nós já implementamos um código que faz isso lá na tela principal. Ó. Vamos aqui na tela principal, insert. Aqui nós já implementamos aqui, ó, dois métodos, ó, getDate e getTime. Como nós estamos utilizando aqui, o que nós podemos fazer? A gente pode copiar esse código e podemos colar lá. Ou a gente poderia criar uma classe para exatamente pegarmos a data e hora do sistema. E aí vai ficar à vontade de vocês. Por exemplo, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, dar um Ctrl C, vir aqui na nossa tela de compromisso, e aqui, é claro, né, fora aqui do nosso método construtor, ó, inicia aqui, termina aqui, eu colar aqui. Tá? Poderia fazer exatamente isso. Ou eu poderia estar criando uma classe para que eu possa pegar a minha data e hora do sistema. Em outros lugares, a gente só vai aqui nesse sistema usar exatamente nesta classe e na classe na tela principal. Nós não vamos usar em outro lugar. Se a gente fosse usar em outro lugar, eu ia sugerir que nós criássemos uma classe para que a gente não precisa ficar reescrevendo o código toda vez que a gente precisar pegar a data e a hora do sistema. Tá? Então aqui no caso, como a gente vai usar só em dois lugares, eu vou copiar aqui e vou deixar aqui, mas como eu falei, fique à vontade para que você possa colocar em outro, criando uma classe e chamando esses métodos da classe. Tá? Então aqui o que nós vamos fazer? Ó? JTF data início ponto set texto e aqui nós vamos colocar ó, this.getDate. JTF data final ponto set texto this.getDate. E aí nós vamos fazer a hora. Ó. JTF hora final ponto set texto this.getTime. E JTF hora início ponto set texto this.getTime. Nós estamos pegando e setando a hora e a data no sistema assim que ele clicar em salvar. Agora que nós já implementamos aqui esses códigos, nós podemos implementar o nosso botão de salvar. Então vamos clicar aqui, ó, botão direito, eventos, action, action performance.
e vamos começar aqui implementando o nosso código. Então vamos colocar aqui, ó. Na primeira coisa que nós precisamos fazer é criar um objeto do tipo compromisso. Ó. Compromisso, vamos colocar aqui comp é igual a new compromisso. Comp seria o nome do nosso objeto, você poderia dar o nome que você quisesse. E aqui nós vamos colocar aqui, ó, comp.set data início, jtf data início.get texto. Nós vamos fazer isso para todos os atributos dessa classe, ó, data término, jtf data final.get texto, comp.set descrição, jtf jta.get texto, comp.set hora início, jtf hora início.get texto, comp.set hora término, jtf hora final.get texto, comp.set local, jtf local.get texto e comp.set título, jtf título.get texto. E aí nós precisamos também colocar o usuário, né? Então lá, e o usuário, user, é igual a new usuário, user.set código, nós vamos colocar aqui this.id usuário e comp.set usuário e user. E aqui, ó, o que nós podemos fazer? Ó? Se jtf título.get texto.equals a vazio, o que nós vamos fazer aqui? Verificar se o campo de título é vazio. Se o campo de título for vazio, nós vamos mostrar uma mensagem para ele, ó. Você não pode deixar o campo vazio, você tem que preencher. Então, joptionpane.show message dialog, vamos colocar aqui null e vamos colocar aqui a mensagem para ele. O campo título não pode ficar vazio. E aqui, o que nós podemos fazer? Ó, jtf título.set foxable true. Então, a gente informa para ele que ele não pode ficar vazio e a gente coloca o cursor do teclado para ele dentro do campo título. E aí, se ele não tiver vazio, o que nós vamos fazer? Ó? Agora que a gente pode inserir e salvar, né? O que nós vamos fazer? Ó? Compromisso controller é igual a new compromisso controller. E aqui, agora o que a gente precisa fazer? O botão salvar, ele vai servir para que a gente possa salvar um novo compromisso ou alterar os dados de um compromisso. Então, nós vamos fazer o que? Ó? Se this ponto, novo compromisso, ele for igual a 0, quer dizer que não é um novo compromisso. Então, nós vamos fazer aqui, ó, comp.set código this.id compromisso. E aqui nós vamos chamar, ó, controller.atualizar. Nós vamos atualizar. Se não, o que nós vamos fazer? controller.inserir. A gente insere um novo compromisso. E aí, depois disso tudo, nós podemos fechar, ó, this.dispose. A gente pode fechar a nossa tela. Vamos voltar aqui em Design e agora a próxima coisa que a gente precisa fazer, ó, implementar o cancelar. Botão direito, Eventos, Action Performance e cancelar nós vamos colocar simplesmente, ó,
this.dispose. Clicou em cancelar, ele fecha a tela e cancela alteração ou cancela um novo cadastro de um compromisso. Beleza? Agora, o que nós precisamos fazer? Chamar essa tela na nossa tela principal. Então vamos vir aqui, ó, em tela principal, vamos vir em Designer, vamos chamar ela aqui, ó, compromisso, aqui, ó, no nosso cadastrar, botão direito, eventos, action performance. E aqui, o que nós iremos fazer? Tela, K de compromisso, colocar tela é igual a new, tela K de compromisso. Lembrando aqui que nós temos alguns parâmetros. Então, aqui nós vamos definir o primeiro parâmetro se é um novo ou não. Como é um novo, eu coloco 1. Se eu estivesse alterando, colocaria 0. Vamos colocar aqui o ID do usuário. Nós deixamos aqui this.id usuário. E aqui nós vamos colocar o ID do compromisso. Como é um novo, a gente coloca 0. Por quê? Porque nós não vamos alterar ele. E aí a gente continua, ó, tela.setVisible true e adicionamos ela, ó, jdp principal.add tela e por fim ponto e vírgula. Vamos testar a nossa implementação e vemos o resultado. Vamos lá, o botão direito aqui, run file, vamos colocar aqui o nosso login, acessar, nós temos aí o nosso login, agenda, compromisso, cadastrar. Olha só, ele já aparece aqui com a data e a hora atual do sistema. Então, título, olha, compromisso, vamos deixar aqui a data e a hora agora e vamos colocar aqui, ó, até as 11 horas. O local, sala de reunião e descrição, reunião. Vamos salvar, ó, salvar, compromisso cadastrado com sucesso. Aqui a gente ainda não implementou para que a gente possa visualizar os compromissos. Então, vamos abrir o nosso banco de dados e vermos se realmente foi cadastrado. Então aqui nós temos o nosso banco de dados, vamos vir aqui na nossa tela compromissos, botão direito, Select Rows, olha só, compromisso 9/2/2021, a data do fim, ó, 9/2/2021, às 10h43 o início, terminando às 11h43. Na sala de reunião, reunião. Vamos cadastrar um novo só para a gente ter certeza que está funcionando. Vamos lá, ó, compromissos, cadastrar, vamos colocar aqui compromisso 2, o início dele vai ser no dia 10/2, às 9 horas. Ele vai acabar também no dia 10/2, porém, ele vai terminar às 14 horas. O local vai ser em Divinópolis e a descrição nós vamos colocar aqui ir de carro. Vamos lá, salvar, compromisso cadastrado com sucesso, vamos dar OK, vamos voltar no banco de dados, vamos rodar aqui novamente, ó, Select Rows, olha só, ele foi cadastrado com sucesso, muito bem. É isso aí. A próxima aula nós vamos implementar a tela para que a gente possa listar todos os compromissos deste usuário. Eu espero que você tenha gostado. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.